Eu trago aqui um discurso histórico sobre a criação, evolução e um período, eu não diria agonizante, mas difícil, que uma das instituições mais importantes do serviço público brasileiro, mais importante para o Nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contas Secas, que está completando quase 100 anos desde sua fundação. Faço questão de prestar homenagem a esse órgão da administração pública que, mais do que qualquer outro na história republicana, cumpriu um papel fundamental no capítulo da integração nacional e no capítulo humano, da criação de condições adequadas para que o Nordeste conseguisse sobreviver aos fenômenos climáticos periódicos que nos acometem em tempos e de forma repetida, e que este órgão, o Departamento Nacional de Obras Contas Secas, teve um papel fundamental. Já se disse, e é verdade, que não se elimina a seca, não existe fórmula, porque é um fenômeno meteorológico. Seria a mesma climático, seria a mesma coisa que pensar que ia acabar com os tufões no hemisfério norte, com os tornados e com tantas outras catástrofes que acometem países e até países muito ricos como os Estados Unidos. Recentemente ocorreu uma série de catástrofes, verdadeiras catástrofes, nas costas do litoral dos Estados Unidos, e apesar de toda a tecnologia que eles detêm, de todos os recursos materiais, de todo o conhecimento científico, não foi possível sequer fazer uma previsão adequada. Assim também acontece com a seca no Nordeste. Mas é preciso dizer que o Nordeste não é um deserto. É uma região submetida à clemência de seu próprio clima. Mas, lamentavelmente, até hoje, o governo da República, não esse, mas todos os governos da República, não foram capazes de criar uma política permanente de convivência com a seca que permitisse suavizar os resultados das secas periódicas que acontecem inexoravelmente em períodos mais ou menos previsíveis, mas não totalmente previsíveis com os conhecimentos, com a tecnologia que o homem tem para fazer a previsão. Mas eu quero aqui fazer esse discurso sobre a ação deste órgão, que precisa ser revitalizado. Agora, sobretudo, que ele teria um papel preponderante na administração, na gestão das águas do São Francisco, que já chegaram ao eixo leste do estado da Paraíba, e graças a essa obra, uma população de quase 1 milhão de pessoas está sendo servida pelas águas do São Francisco, está recebendo as águas do São Francisco. Se não fosse essa transposição, que foi uma promessa que vem desde o Império, que vem desde o governo colonial, mas que só muito recentemente ela foi cumprida, é preciso que se reconheça, porque a história não aceita o sectarismo
e muito menos o partidarismo político. E só foi possível porque um nordestino, que hoje está em desgraça perante a política brasileira, mas nós temos que lhe render essa homenagem, teve a coragem de tomar a decisão que começou a implantação no seu governo das obras que agora começam a chegar a todo o Nordeste do Brasil. Estou me referindo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós podemos ter divergência, e as temos, até profundas, mas jamais poderemos lhe negar esse reconhecimento, a coragem, a capacidade de decisão e a fidelidade à região que ele próprio pertence. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, é uma autarquia federal criada em 21 de outubro de 1909, sob o nome de Inspetoria de Obras contra as Secas, IOCS. Em 1919, passou a denominar-se Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, IFOX, recebendo o nome atual em 1945. Sua área de atuação abrange todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Foi o primeiro órgão do governo federal a estudar a problemática do semiárido, marcando nesse período de quase 100 anos sua presença em todo o solo nordestino. Seu acervo de obras envolve a construção de rodovias, ferrovias, campo de pouso, aeroportos, portos, implantação de redes de energia elétrica, ações de abastecimento d'água, açudagem, irrigação, piscicultura e outros. O acervo e realizações do DENOX desde 1909, distribuído em superfície geográfica de 969.589 quilômetros quadrados, envolve 1.133 municípios, com uma população de 20.858.264 habitantes, correspondente ao polígono das secas, com figuras nos dados a seguir. Introdução pioneira, a partir de 1911, de um enfoque científico no tratamento da questão da seca, através de levantamentos e estudos abrangendo a geografia, a geologia, a hidrologia, a hidrografia, a meteorologia e clima, a botânica, a fitogeografia e a cartografia, e que se caracterizava por uma visão geográfica determinística. Eis aí o campo de abrangência desse órgão. Construção de 323 açudes públicos, com capacidade de acumulação total de 28 bilhões de metros cúbicos de água. Implantação de 622 açudes, em regime de cooperação com estudos, com estados, municípios e particulares, com capacidade de acumulação de 1,5 bilhão de metros cúbicos de água. Perfuração e instalação de cerca de 29.500 poços tubulares profundos, apresentando um índice de aproveitamento de 90%. Implantação de 177 sistemas de abastecimento público de água em cidades do interior, beneficiando uma população de 2 milhões, implantação de mais de 4 estações de piscicultura em fase de construção e o início de operação que elevarão a capacidade de produção anual de 100 milhões de alevinos por ano. Monitoramento de pesca em 181 açudes, com uma produção
de 17.583 toneladas de pescado, no valor de 50 milhões de reais. Implantação de 816 quilômetros de adutora para o abastecimento de 930 mil habitantes dos 1.059 usuários previstos. Cabe também ressaltar o pioneirismo do DENOX em várias áreas, tais como a utilização na América Latina de furatrizes para poços profundos, introdução de técnica de construção de barragem de terra no Brasil, com utilização de tecnologia própria e eficiência atestada em mais de 1.000 obras do gênero, sendo considerado como a entidade detentora de maior volume de terra compactada do mundo. Esse é um fato relevante porque representa uma tecnologia nova, pioneira no mundo inteiro. A implantação do primeiro laboratório de solos da América Latina, outra marca do DENOX na história da administração pública do Brasil. A introdução de tecnologias pioneiras na piscicultura, como a descoberta de métodos de hipofização, hoje utilizada em todo o mundo, cujo trabalho foi apresentado no 15º Congresso Interamericano de Fisiologia, realizado de 16 a 19 de agosto de 1935. Essas técnicas já vêm desde 1935, o Brasil, através desse órgão, ensinando tecnologias novas ao seu povo e ao mundo inteiro. Difusão de tecnologia de produção de pescado em tanques-rede. Todo esse conjunto de obras e serviços prestados à comunidade nordestina custaram aos cofres públicos, através de recursos alocados ao DENOX, ao longo de um século de história, envolvendo remuneração de pessoal, socorro a flagelados, frentes de emergência, investimentos em obras, etc., um total de 9.273.101.000 em valores correntes, que atualizados seriam da ordem de 29.497.971.000. Só a título de uma pequena reflexão, podemos dizer que esse valor se aproxima em valores atualizados ao investimento feito pelo UHE de Itaipu, ou deixando de lado todas as ações nas áreas de irrigação, piscicultura, poços, adutoras, etc., e só como exercício estabelecermos uma relação entre os valores investidos e a produção de água no semiárido, teremos um custo de $1,09 por metro cúbico de água acumulada, o que é um valor irrisório pelo mérito da obra, pela importância da obra e pelos custos correntes em sistemas de abastecimento de água no mundo inteiro. Senhora Presidente, eu verifico que há outros oradores inscritos. Eu pediria a Vossa Excelência para ler só o feche desse discurso e dar como lida a matéria. Pois não, senador. Pois não. Que poderá constar de nossos arquivos. De 1972 a 1973, entram em operação 3 perímetros irrigados no estado da Paraíba. O São Gonçalo, eu faço esse registro porque é na minha terra. O Engenheiro Arco Verde e o de Sumé, situados respectivamente em São Gonçalo, Sousa, Condado e Sumé. A implantação dessas obras trouxe bem-estar social e contribuiu para a prosperidade econômica da região. O projeto Sertanejo,
Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região do Semiárido do Nordeste, criada em 23 de 8 de 76, mediante o Decreto 78.299, revigorou o Programa de Engenharia Rural do DENOX. Na Paraíba, foram criados os núcleos de Souza, Sumé, Pombal, sob o comando do DENOX, segundo DERU. Nesta ocasião, foram realizados vários projetos e construções de pequenos açudes e poços, além do serviço de assistência aos pequenos proprietários rurais. No final da década de 80, no início dos anos 90, inicia-se o programa de emancipação dos perímetros irrigados, quando são estimulados a criação do órgão de produtores e que serão representando os irrigantes responsáveis por convênio ou outros instrumentos legais a serem firmados com o DENOX para administração e operação da infraestrutura de irrigação do uso comum no perímetro irrigado. Atualmente, são assentados nestes perímetros 653 famílias de pequenos produtores irrigantes, sendo 551 em São Gonçalo, 55 no Engenheiro Arco Verde e 47 no Sumé. Em 2008, numa área colhida de 1.840 hectares, as culturas de maior destaque são o coco e a banana, que em área de 916 hectares e de 348 hectares, respectivamente, produziram cerca de 18.420.000 cocos e 14.200.000 quilogramas de banana e, junto com outros produtos agrícolas e pecuários, geraram uma receita em torno de R$ 11.360.000. Referente à questão da gestão participativa de recursos hídricos, preconizada pela Lei 9.433/97, o DENOX, a partir de 2003, numa visão nova, promove a formação de comissões gestoras dos açudes, cuja finalidade é partilhar de forma democrática e participativa com a sociedade civil, usuários e demais poderes inseridos na área de influência de cada açude de propriedade do departamento. O gerenciamento dos mesmos, ou seja, os interessados no açude participam na sua gestão, contribuem com a sua vivência para um gerenciamento mais equacionado e representativo. No caso da Paraíba, até 2008, os trabalhos de diagnóstico da situação do reservatório foram feitos em 10 açudes, tendo sido formados 8 comissões gestoras. O resultado advindo deste projeto é altamente positivo, pois essas comissões vieram trazer o espaço para as discussões. Vou encerrar, senhora presidente. Para as discussões sobre o açude, sua gestão rotineira, a busca de resoluções de conflitos, que hoje já não necessita ir à justiça, como dantes acontecia pelo não conhecimento da sociedade de por estar se operando o açude desta ou daquela forma, dado que as discussões e decisões, em geral, ficavam no âmbito técnico. Conclui-se essa explanação considerando-se que, se pensar o desenvolvimento sustentável para o Nordeste, o conhecimento teórico e prático do DENOX, obtido ao longo dos seus 100 anos de existência,
sua atuação no semiárido nordestino por um elenco de realizações, principalmente obras de infraestrutura e de recursos hídricos, que vêm concorrendo decisivamente para o desenvolvimento da região e para torná-la mais resistente e conviver com os efeitos da seca na região. As ações do Departamento, desde o seu início, pelo trabalho sério, comprometido do seu corpo de servidores e daqueles que, administrando o poder maior do país, e pensaram na nação, no DENOX, aportaram condições para que realizasse esse trabalho e aparelhamento dessa região reinantes no Nordeste. Para concluir, senhora presidente, é questão patriótica, neste ano de festa desses 100 anos, mostrarmos para nosso povo que o investimento no conhecimento imaterial, pago por eles com o aporte dos seus impostos, e que não pode ser deixado que aquela experiência do dia a dia, que só a convivência, o fazer junto, transmite ao que está próximo, não irá conosco, ficará a serviço desse povo para a posteridade. Urge, portanto, que o quadro de servidores do DENOX, principalmente seu corpo técnico, seja renovado para que os novos, nessa convivência com os mais velhos, olha à frente. O Departamento enriquece seu conhecimento e vivência e também, posteriormente, transmitam para os que se sucederem nesse ciclo que faz a vida, de renovação, e com isto nos faça nordestinos, brasileiros, a permanecermos em nosso local, na terra em que nascemos, com qualidade de vida e dignidade, verdadeiramente cidadãos e cidadãs desta rica região do nosso país. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, prestando uma justa homenagem a um órgão, o DENOX, que tem quase 100 anos de existência e que já prestou relevante serviço a esse país. E agora, sobretudo, nesse período em que cada vez maior, porque nenhum outro órgão público ou privado consegue amealhar a experiência, o conhecimento e a tecnologia que ele tem no combate e, sobretudo, na convivência com a seca.